Você aí, que entrou nesse vídeo querendo saber tudo de e-commerce, desde a compra da sua matéria-prima, a compra do seu produto, até realizar a sua primeira venda. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Meu nome é Otávio, tenho 26 anos, sou empresário e já fazem 6 anos que eu atuo no e-commerce. Então, pessoal, se você ver valor nesse vídeo, se isso contribuir com a sua empresa ou com o seu desenvolvimento pessoal, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal que ajuda muito o nosso conteúdo, beleza? Conto com vocês. Então, pessoal, como que tudo começou na vida do Otávio? Eu era um jovem ali, de 19 a 20 anos, estava fazendo faculdade de nutrição, morava na cidade de Birigui, atualmente nós moramos e nós temos a nossa empresa aqui em Itápolis, e nesse período, gente, da minha vida, eu não tinha nenhuma expectativa grandiosa. Não sei se eu queria ser empresário, se eu queria seguir no ramo da nutrição. Eu era um jovem como os outros, estava lá fazendo a faculdade para ficar na média, aproveitava as festinhas, aproveitava os rolês, né, que tinham. Então eu era uma pessoa bem comum, não tinha um berço de ouro, não tinha ninguém que fosse trilhar um caminho fantástico para mim, era uma pessoa como as outras. Nesse meio tempo, nós lá em Birigui, minha mãe tinha uma sorveteria, que ela conseguiu construir essa sorveteria com o seguro de vida da morte do meu pai. Calma, gente, não precisa ficar triste, tá? É só o que aconteceu. Então, nós morávamos em Birigui, ela tinha essa sorveteria que ela montou com esse dinheiro e nós nos sustentávamos com esse dinheiro, certo? Não era algo, não passava necessidade, nunca faltou comida em casa, mas também estava longe de ser rico, né? Então, durante algum tempo, ela teve essa sorveteria, mas eu ali, jovem, moleque, não dava valor, não queria trabalhar. Pra ser sincero, gente, eu pouco ajudei a minha mãe nesse período da minha vida. Hoje é até uma coisa que eu penso, né? Puxa vida, errei demais. Mas enfim, com isso, a sorveteria acabou fechando, retornamos para Itápolis. Houve aí diversos pormenores nessa história, mas enfim, fica para uma outra situação. Retornando para Itápolis, estava fazendo ainda a minha faculdade de nutrição e comecei a estagiar na prefeitura da cidade, na cozinha piloto, para ser mais específico. Paralelo a isso, a minha mãe, como ela já tinha um conhecimento de costura, e eu tinha um amigo que a família dele, o Guto, grande Guto, um abraço para você, cara, sabe que te considero demais. E a família dele já trabalhava com internet, com e-commerce. E nisso ele sempre comentava comigo: Otávio, a sua mãe já tem experiência, ela sabe fazer, por que elas não fazem uma parceria e tal? Falei: Guto, cara, minha mãe tudo bem, ela já fez, já trabalhou, né? Lá antigamente ela já teve uma confecçãozinha, mas cara, hoje não tem máquina, não tem nada. Não, Otávio, vai, não sei o que. Enfim, depois de muita insistência aí, conseguimos conectar o pessoal da família dele com a minha mãe, e minha mãe fazia ali uma ponte, né? Então ela conhecia os terceirizados, que nós chamamos, então são pessoas que tinham conhecimento de costura, que tinham salões de costura, e ligava com as pessoas da família dele, fornecendo o produto para essas pessoas da família dele conseguirem vender na internet. Então entendam, pessoal, nós atuávamos ali como uma ponte, né? Então nós juntávamos o fornecedor com a pessoa que deseja ter o produto pronto. Beleza, começamos aí a nossa história assim. Então foi 1 mês, 2 meses, 3 meses. Pessoal, a gente via as coisas acontecendo e falava: meu Deus, como que é possível, né? Ter esse tanto de serviço pela internet. Naquela época, gente, não é como é hoje, que nossa, não, se não tá na internet, você tá perdendo. Naquela época, cara, internet, tá, vai, não vai, era esse o clima, sabe? Então, iniciou-se a pandemia, gente, lá pra 2020, 2021, por aí, né? Gente, aí foi a explosão. Então, se a gente já achava que tinha muito serviço, aumentou ainda mais. Porém, durante esse intervalo de tempo que nós estávamos fabricando para essas pessoas, acabou não dando mais certo. Então, ou melhor, né? Eles encerraram com a gente essa parceria, nós ficamos por conta. Perfeito, nada contra, é assim que funciona o negócio, o empreendedorismo é assim. Muitas vezes tem que tomar atitudes difíceis, tudo bem. Feito isso, começamos a vender online. Então, eu lá, né, com meus 19, 20 anos, a minha mãe sempre falava pra mim, né, gente: Otávio, vai lá, postou, na época era o Mercado Livre que nós começamos, né? Postou o produto, fez não sei o quê. Eu, mãe, larga a mão, não sei o quê, fiz, sabe? Aquele jeito bem moleque. Ah, deu, sexta-feira, quero que se exploda tudo. Vou pro meu rolê, vou lá beber, festa, essas coisas, gente. Era bem assim. E o que foi muito interessante é que como que a gente começou a ter os nossos produtos para vender, né? Então lembre-se, até então nós só servíamos de ponte. Porém, quando encerrou-se o contrato com a gente, enfim, encerrou-se a nossa parceria e nós começamos a vender, nós íamos lá em Bitinga, que é a cidade próxima aqui de Itápolis, 20 minutinhos de carro, comprávamos 1, 2 peças de pano, confeccionávamos o produto, que naquela época era lençol de adulto. Olha só, pessoal, não era nem o que nosso core hoje, né, que é enxoval para bebê. Então nós confeccionávamos esses lençóis de adulto e vendíamos no Mercado Livre na época. E era aquele rolo, porra, sempre ali preço super abaixo, preço de custo, só para alavancar a conta mesmo, e foi nesse sufoco. Ah,
vamos postar mais uma cor, mãe? Ou então, Otávio, vamos fazer um outro produto, tal. Gente, como toda empresa no Brasil que não tem berço de ouro começa na dificuldade. Tínhamos lá 5, 6 mil reais, que foi o que a gente conseguiu juntar da época que a gente fazia esse serviço terceirizado e fomos começando. Foi muito legal, pessoal, foi muito legal, porque houve uma transformação não só de empresa, né? Houve uma transformação minha como pessoa também. Naquela época, gente, eu não poderia me chamar de empresário, de maneira nenhuma. Eu era um moleque que tava lá postando coisas na internet. E se vendeu, vendeu, se não vendeu, não vendeu. Não era um empresário nem de longe. Então, pessoal, o que fica aí um insight para vocês? Se você, como eu, é um jovem, 19, 20 anos, cara, você não sabe para onde você vai, é rolê, é festa, cara, tem conserto. A minha sorte foi que eu tive a minha mãe, mas se você não teve a sua mãe ou seu pai, eu tô aqui, conta comigo, eu vou te ajudar a criar isso. Então, comece, não importa, vou começar com muito, com pouco, comece. Você vai errar, você vai ter desafios, mas você vai começar, esse é o mais importante. Então, pessoal, voltando aqui à nossa historinha, começamos comprando ali matéria-prima, vendendo almoço para pagar a janta, basicamente, e nisso as coisas foram acontecendo. Até então, nós morávamos em uma casa, nessa casa tinha uma despensa, nós fazíamos essa dispensa de um mini estoque. Lembre-se, eu fazendo ali estágio de nutrição, a minha mãe tudo bem, ela trabalhava full time para a empresa até então, né, gente? Saiu do estágio da parte da manhã, ia para casa na parte da tarde, imprimia as etiquetas e enviando. Gente, nessa época era fantástico. Cara, você chega lá, vamos supor que seja também no nosso exemplo do e-commerce, você vai chegar lá no correio ou no ponto de coleta, cara, você vê aquela quantidade de pacote, eu sei como é que é, você fala, cara, você tá louco, impossível eu vender essa quantidade de pacotes. Era exatamente isso que eu sentia. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, isso é coisa de filme, não existe, como que nós vamos vender esse tanto de mercadoria? Não existe nem gente para comprar esse tanto de mercadoria. Mas ela sempre ali comigo, gente, olha a importância de uma pessoa boa do seu lado. Otávio, vai. Enfim, trabalhando na parte da tarde na empresa, minha mãe full time ali empacotando, as poucas etiquetas que tínhamos, se era uma ou duas vendas era muito, começou a escalar. Então eu comecei a levar um pouquinho mais a sério, né? Os toques ali da minha mãe deram efeito. Então foi acontecendo, nós vendíamos lá 1, 2 por dia, começou a ser 10, começou a ser 20, até então o Mercado Livre. Nisso, nós sentimos a necessidade de contratar uma pessoa para nos ajudar. Então, pessoal, vou começar um negócio. Eu já vou começar ali com 5 funcionários, tem que ter um investimento de tanto, com tanta variedade de produto. Calma! Não, começa! Eu tenho um produto para vender, beleza, eu vou fazer esse um produto vender o máximo que eu conseguir. Reduza as suas variáveis, reduza os seus custos. Foque em vender no começo, esse é o importante, tá? Fique bom naquilo, depois você vai escalando. Então vamos lá, 10, 20, 30 pedidos por dia. Com isso, sentimos a necessidade de contratar uma pessoa meio período, contratamos, vai e vem, melhora, piora. Shopee entrou no Brasil. No que a Shopee entrou no Brasil, foi o nosso turning point. Então, ali de 20, 30 vendas por dia, Shopee entrou, explodiu. 100 vendas por dia. Meu Deus, o que é isso, mãe? 100 vendas por dia, ferrou. O que a gente vai fazer para entregar tudo isso? Então, gente, aquela loucura, né? Precisa achar mais fornecedor, precisa achar mais terceirizado, precisamos comprar mais matéria-prima, de onde eu vou tirar dinheiro? Então, vamos respondendo essas perguntas, né? O dinheiro via das vendas que nós fazíamos na plataforma, começamos a aumentar um pouco, ter um lucrinho, então a gente já começou a ter um fluxo de caixa, enfim, foi tudo se ajeitando. Nisso, mudamos de casa. Fomos morar em uma outra casa, porém essa casa ela tinha 2 salões, 2 dispensinhas, dava ali mais ou menos uns 60, 70 metros quadrados. E ali nós contratamos mais uma pessoa, mais 2 pessoas, chegamos a ter, nesse momento, pessoal, se eu não me engano, 3 pessoas trabalhando com a gente. Era uma pessoa no escritório e 2 ajudando a empacotar. Gente, não é desse jeito que vocês estão vendo aqui agora, gente. Estamos aqui, tudo empiriquitado, luz pra cá, luz pra lá. Gente, para! No começo era o dia inteiro, acordava minha mãe acordava 5 e poucos da manhã, por quê? Não tinha sistema que fazia quantas vendas tiveram, o que vendeu, não. Ela entrava lá, chegava lá 5 horas da manhã. Gente, olha isso, não sei como ela... Olha aqui, mãe, você é foda. Acordava lá 5 horas da manhã, vamos entrar. Shopee, Mercado Livre, conta, blá, blá. Anotava, gente, no papel aqui, como eu tô falando pra vocês aqui. Papelzinho lá, 1 unidade tal produto, 1 unidade outro produto, para depois a gente passar o pedido para terceirizado. Você pensa que foi fácil, cara? Você pensa que foi fácil? Por isso que eu fico revoltado com o coach, enfim, o que vocês quiserem chamar. O cara chega lá, mostra para vocês um cenário ideal, carro de luxo, casa foda tal. Cara, se a pessoa prefere mostrar isso do que mostrar de onde ela veio,
tem alguma coisa muito errada aí. Então vamos lá. Estamos nessa casa, minha mãe lá anotando os pedidos, tal. Foram vindo melhorias, então aumentamos os marketplaces, aumentamos a quantidade de produtos, fomos aumentando. Com isso, nós, lembra, morávamos e trabalhávamos nessa casa. Então a gente tinha ali uns 60, 70 metros quadrados para trabalhar. O que a gente fez? Nessa época eu já estava me desenvolvendo um pouquinho mais. Então eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, em vez da gente pegar e alugar um galpão, porque eu não sei se isso daqui vai virar ainda. Vocês veem, gente, com 100, 150 vendas dia aí, você ainda fica, né? Será que vai virar? Não sei se isso daqui vai virar ainda, mãe. Vamos alugar um barracão, sei lá quantos metros, e se dá errado? Então, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa casa aqui que a gente tá, uns 200 metros quadrados, só pra gente trabalhar, a gente pega uma casinha simples, moramos de aluguel lá. Fechou? Fechou, é isso. Dito e feito. Então, a casa já tava daquele jeito, vocês imaginam, né? Praticamente só tinha o quarto, a sala e a cozinha ali pra gente se virar. Abandonamos essa casa, fomos morar numa casinha um pouco mais simples, porém, aquela casa maior, que a gente pagava na época, gente, uns R$ 1.500 por mês de aluguel, servindo como nosso barracão, nosso galpão, nossa empresa, né? Que a gente chamava de empresa. Então, pessoal, ficamos lá mais um ano. Isso, pessoal, para vocês se orientarem na linha do tempo, 2022, 23, 21 para 22 mais ou menos. Então, para vocês entenderem, de 2019, 20 para 21 foi mais ou menos o que a gente precisou para chegar a fazer, sei lá, 150, 200 vendas por dia. Olha isso. E ainda teve o advento da Shopee, tá? Então não é rápido. Explode, porém demora para explodir. É assim que funciona. Então, estávamos trabalhando nessa casa, chegou 2023, fomos aumentando, melhorando, mais funcionários. Então, eram 2 pessoas comigo ali no escritório, comigo 3, né? Mais ali para embalar, 1, 2, 3, 4. Pessoal, juntando tudo, devia ter uns 7 a 8 funcionários diretos nessa casa. Essa casa funcionando como uma empresa. E foi abarrotando. Peça de pano no quarto, peça de pano na cozinha, nego subindo em cima de outro. Não, mãe, peraí, agora eu acho que esse negócio vai... Vamos ter que arriscar um pouquinho mais. Ainda, gente, muito inseguros. Imagina, na minha posição, cara. Você lá, nessa época eu devia estar com uns 23, 24 anos, por aí. Cara, você nunca foi empresário. Você nunca administrou nem o seu próprio pensamento. Você está administrando já 7 pessoas, vendendo de 200 a 300 unidades por dia. Eu não sei o que fazer. Fui aprendendo. Na marra mesmo, gente. Então, mãe, a conta é assim, assim, assado, vai lucrar tanto. A conta é assim, assim, assado, nós não vamos lucrar nada porque a gente tá ranqueando esse produto, beleza? E sempre eu e ela lá, gente, muito parceiros nisso. Precisava acordar cedo, ela acordava. Precisava ficar até noite, ela ficava. Precisava tudo. Sempre fomos muito parceiros. E isso foi fundamental pra gente chegar onde a gente chegou. Então, beleza. Nessa casa aí, sei lá, 300 pedidos por dia. Mãe, agora já era, vamos ter que mudar. Nessa transição entre casa para esse salão de 500 a 550 metros, aconteceu uma coisa muito importante. Um dia, estávamos lá, eu e minha mãe trabalhando, ela recebe uma ligação. Mercado Livre, não sei o que. Beleza. Ela não mexe em nada de internet, ela só recebeu essa ligação. Mas fez sentido, porque era o celular dela que estava cadastrado. Então beleza, ela pegou e chegou e falou assim pra mim, Otávio, esse número aqui tá me ligando, precisa falar com não sei quem da conta, não sei o que. Vocês estão sentindo o cheiro disso, né? Beleza, mãe, depois você me passa, aí eu falo com a pessoa. Aí vai, a pessoa me manda, e tal, não sei o que, eu sou do Mercado Livre, a gente precisava fazer um novo método de coleta, não sei o que. Mas na época, gente, fez muito sentido pra mim. Não tava, não, será que a gente tá tentando me dar golpe? Será que alguma coisa? Nem tinha isso. Fui eu lá, tontão. Eu preciso que você passe isso, que você passe aquilo, mas nunca falando em senha, sabe? Foi uma engenharia social. Não, eu preciso que você logue aqui, final da história. Com essa bela cagada que eu fiz, 40 mil a menos. Então, do dia pra noite, gente, nossa operação que já era enxuta, já tinha um volume, porém esse valor era o nosso fluxo de caixa, menos 40 pau. Falei, mãe, soquei portão, quebrei, enfim, né? Idiota, pra quê? Você fez cagada e ainda faz isso? Enfim. Falei, mãe, nós vamos ter que usar o Antecipa lá. Então, na época era Shopee Antecipa, tinha o Mercado Livre a liberar, conseguimos sobreviver a isso. Então, gente, fica outro insight aqui muito importante. Nossa, eu rodo a minha operação hoje para vocês que já estão trabalhando na base do Antecipa, cara, tá colocando na conta isso? Os 1% lá deles? 1 a 3%, nem sei quanto que é porque eu não uso. Cara, 1 a 3% a menos por mês do seu lucro. Será que vale a pena? Então foi a única vez que nós utilizamos o Antecipa das plataformas foi essa, que a gente precisava ter dinheiro naquela hora para pagar fornecedor, etc, e não tinha de onde pegar. Banco, eu não vou no banco para fazer isso não. Então a gente pegou e fez essa estratégia de utilizar o Antecipa. Essa é uma hora que vale a pena você utilizar o Antecipa. Então beleza, conseguimos passar dessa daí. E aí que a gente foi, porque de fato a gente pode chamar de um galpão, né, de um barracão, de uma empresa, de fato, né? Então, meados de 2023, nós mudamos para um barracão de aproximadamente 500 a 550 metros quadrados. E isso, pessoal, vou colocando umas fotos aí, vendo se eu ainda tenho.
Porém, era tudo daquele jeito. Você acha que tava tudo organizadinho, bonitinho, estoque pra lá, estoque pra cá, aqui faz isso, aqui faz aquilo. A gente sempre tentando se organizar. Porém, gente, falar que era muito organizado não era. Era muito difícil. Então passou-se 2023, 2024 e aquilo lá, né, gente? Tô esquecendo tanta coisa, mas tanta coisa aqui. Mas enfim, vamos cavocando que a gente vai lembrando. Mudamos para esse barracão novo. É daquele jeito, né? Procura na cidade inteira, barracão, onde tem, onde não tem. Aqui é bonito, mas é caro, aqui é não sei o que, não sei o que. Enfim, achamos esse. Na época era R$3.000, se eu não me engano. 550 metros quadrados. Organizamos, estruturamos, deixamos bonitinho. Mas ainda bagunçado. Mas aí, gente, a gente foi virando mais empresa, sabe? Então fomos contratando mais pessoas, eu fui me profissionalizando também, muitas dificuldades, porém a gente foi conseguindo passar por elas. Entre 2023 a 2024 foram anos relativamente tranquilos, porque a gente já criou um corpo, então a gente já tinha certa capacidade de gestão, já tínhamos pessoas, fomos conseguindo lidar com os nossos problemas. Feito isso, gente, 2024 para 2025, então ficamos ali 1 ano e meio mais ou menos, nós mudamos para o local atual que estamos hoje, que é um balcão de aproximadamente 1.700, 1.800 metros quadrados. Então, pessoal, o que é interessante vocês verem, né? De uma casa, de um fundinho de casa, ao longo de 5 anos, 6 anos, nós fomos para um galpão de 2.000 metros quadrados. De trabalhando meio período em outro lugar, contratando um funcionário ali meio período, outro, para hoje a gente ter mais de 30 funcionários diretos. Mas tudo isso, gente, não aconteceu do dia para noite. O que eu contei para vocês aqui é um pouquinho do que aconteceu. Porém, o que eu gosto de ressaltar para vocês, eu não era diferente de ninguém que tá aí. Eu não sou diferente que você. Provavelmente, eu era muito pior que você. Então, cara, se a gente conseguiu, o que te impede de fazer isso? Então, pessoal, como eu falei para vocês, atualmente temos esse galpão de 1.700 metros quadrados, que no caso é designado para o nosso estoque e expedição. Lembra aquele galpão que eu falei para vocês que nós mudamos, de 550 metros? Hoje ele está a nossa produção própria. Então olha que bacana, nós não ficamos só dependendo de fornecedores externos. Mais de 30 funcionários, pedidos, a nossa média, nos últimos 6 meses, 1.500 pedidos por dia. Então, gente, onde que eu ia imaginar? Hoje a plataforma vem aqui coletar. Cara, onde que eu ia imaginar isso? Chegava lá no correio aqueles fardos das pessoas, 100 pacotes, eu falava, meu Deus, não existe. Hoje para mais de 1.500. Então eu tô falando isso, não é para me gabar, negativo. É para mostrar que dá para ser feito. Eu sinto que falta isso, sabe? Tem muitas aquelas pessoas assim, eu já cheguei aqui, eu tô no fim, tô na ponta do iceberg aqui, minha empresa já fatura 500 bilhões, sei lá, eu sou um bilionário. Não, eu tô no processo que você vai estar. Então eu tô ali do pequeno indo pro médio, sabe? Desenvolvendo processos, criando estrutura, desenvolvendo KPIs, indicadores. Eu tô nesse momento. E esse momento é o que eu consigo ajudar melhor você, pequeno, médio empresário, que tá querendo também desenvolver isso. Então, pessoal, esse foi um pouquinho da nossa história. Fico até meio emocionado em falar isso, mas uma emoção positiva. E eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho de onde a gente começou, para onde a gente chegou, um pouquinho dos percalços no meio desse caminho. E eu espero muito que de alguma forma esse vídeo inspire você, ou que sirva de reflexão, pelo menos, que toque aí em você e você pense, puta, se esse moleque aí fez, se esse cara aí fez, se esse Otávio aí de 18, 19 anos, atrás de festa, de besteira, bebida, fez, o que me impede de fazer? Então, fico muito feliz, gente, que vocês tenham ficado comigo até aqui. Por favor, novamente, deixe o seu like, comenta aí embaixo, ajuda muito o nosso trabalho. E toda semana vai ter vídeo novo aqui pra vocês. Comenta aí o que vocês querem, se vocês acham que eu sou mentiroso, que eu sou verdadeiro, que isso ajudou, que isso não ajudou. O importante é você estar comentando, estar interagindo com a gente, beleza? Novamente, meu muito obrigado e até a próxima.